Bom dia. Essa é a minha primeira aula, é uma aula de história. Sou Juliana Santos, sou futura professora, né? E a minha aula tem como tema a escravidão. Antes de iniciar a minha aula, eu gostaria de trazer algumas reflexões acerca desse tema. No caso, eu gostaria de falar sobre quais são os reflexos que a escravidão deixou na sociedade, né, nos dias de hoje, né? Por exemplo, quando você pega um ônibus que você vê lá um vendedor de bala negro, o que você pensa quando você vê essa situação? Quando você vê também muitos negros sendo na marginalidade, né? E muitas das vezes sendo minoria nos espaços, né? E você já parou para pensar que tudo isso é um reflexo da escravidão no Brasil? E o mais interessante desse tema é que ele é um tema que, apesar, né, de nós abordarmos ele num período mais antigo, né, vamos dizer assim, ele é um tema muito atual, porque você vê na sociedade, né, no mundo de hoje, é, os reflexos que a escravidão deixou na sociedade, né? Mas aí, o que foi a escravidão? O que nós temos que ter em mente é que a escravidão é uma prática muito antiga, né? Uma prática que ela foi feita, né, na Mesopotâmia, no período romano, na Grécia. Nesses lugares tiveram a escravidão, né? E só que o que vai diferenciar a escravidão, né, no caso do Brasil, para essas escravidões, foi a forma de escravização. Porque no período romano, os escravos, eles eram escravos por dívidas, né? E eles eram escravizados porque contraíam uma certa dívida e com isso eles tinham que ser escravos para poder pagar essa dívida. E e uma outra coisa muito interessante também de falar, né, da escravidão africana, é que na África a prática da escravidão era uma prática comum, né? Então, assim, dizer que essa prática da escravidão foi uma ideia dos portugueses seria uma forma errônea, né? Errada, de falar e colocar culpa nos portugueses de que eles escravizaram os negros. Eu, durante todo o período de escola, eu não tinha esse conhecimento tão amplo sobre a escravidão. Eu pensava assim, né? Eu achava que a escravidão foi os portugueses que criou a escravidão, que escravizou os negros. E com isso, né, quando eu cheguei na faculdade, que eu comecei a aprender, né, sobre a escravidão, acerca de outros temas também, eu comecei a desconstruir essa ideia de que os portugueses eram os únicos culpados, né, da escravidão no Brasil, né? Só que o tráfico negreiro do século XVI era comandado pelos portugueses, né, pelos europeus. E só que aí o que você tem que pensar é como que era o navio negreiro, né? Que era o navio que vinha muitos escravos, né, pro Brasil, né? E o navio negreiro vinha, os escravos eles vinham amontoados, né, um por cima do outro. E o mais interessante também falar também é sobre o número de, de escravos que vinham para o Brasil. No caso, por exemplo, se viesse 10.000 para o Brasil, é um exemplo, né?
Se viesse 10 mil para o Brasil, o que aconteceria no caso, né? É, 10 mil, vinha 10 mil, vamos supor que vinha 10 mil. Morria na travessia, vamos supor, uns 5 mil ou até mais, né? Isso aqui é só, esses números que eu estou falando aqui é só uma forma de representação para vocês entenderem a gravidade de como que era essa a travessia, né, dos escravos no Brasil, né? Para vir, né, para o Brasil. Outra coisa também muito interessante de se falar, que não pode esquecer de fazer esse comentário, do porquê que foi escravizado os negros. A escravidão no Brasil, ela não começou pelos negros. A escravidão no Brasil, ela começou pelos indígenas. Só que os índios, eles resistiam, né, a escravidão, eles não aceitavam ser escravos, né? Então, e também teve, né, a questão da igreja, né, da igreja católica, né, dos jesuítas, né, da missão civilizadora, que botou que os índios não deveriam ser escravizados porque eles eram considerados que tinham alma, né? E os negros poderiam ser escravizados porque era considerado que não tinha alma. Então, essa diferenciação entre quem pode ser escravizado e quem não pode ser escravizado fez com que os negros ficassem mais ainda de uma forma desumana, né, dentro de um contexto de uma sociedade, né? E nesse sentido, eu gostaria de falar também que os negros, né, carregam até hoje, né, como eu falei no início da aula, até hoje eles carregam essas marcas que foram deixadas da escravidão, né? E quando os negros chegavam aqui no Brasil, eles vinham para duas capitanias, né? Que era a da Bahia e a do Pernambuco, né? Que era o ciclo do açúcar, né? Era o boom econômico da época, né? Então, assim, era o que estava fazendo produzir. Eles vinham, né, nessa necessidade que os portugueses tinham, né, de mão de obra escrava, né, para o seu comércio, né, do açúcar, né, para enriquecer, para, né, com a ideia de ter mais dinheiro, mais riqueza, e com isso, né, foram escravizando, né, os negros. Só que o que nós devemos também citar também aqui é que não ficou por isso mesmo, né? Então, assim, quando os negros chegavam aqui no Brasil, tinha distinções entre eles, né? Você tinha os escravos domésticos, você tinha, né, o boçal ladino, você tinha, né, o negro do eito. Então, assim, só que eu quero trazer um parêntese, né, para essa aula, sobre os escravos domésticos. Eu vou caminhar um pouquinho para frente, só para vocês entenderem como que a escravidão ela traz esse reflexo muito grande dentro da sociedade, né? Uma coisa que eu quero falar também, que eu quero deixar claro aqui também, é do seguinte: os escravos domésticos, quando teve o pós-abolição, né, eu vou dar um exemplo de mulher negra, né? As mulheres negras, o que acontece, né? Elas, quando teve lá o pós-abolição, elas continuaram fazendo as mesmas funções da escravidão. Entendeu? E o interessante do escravo doméstico é que eles eram escolhidos por serem dóceis, eles eram escolhidos por serem bonitos, tipo assim, ainda tinha essa escolha os escravos, tinha a escolha dos escravos, né? Tinha aquela escolha de quem tinha o pé chato, quem não tinha o pé chato, então assim, ainda tinha, né, a escolha, né, dos escravos,
né? Como eu falei anteriormente, né? De que tinha o pé chato, que não tinha o pé chato, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente pega o tema da escravidão, que é um tema que a gente precisa abordar, né? Com mais detalhes, né? Para que todos possam entender que a escravidão foi a forma foi o momento mais desumano que a sociedade viveu, foi a escravidão. Nesse sentido, eu também gostaria de falar também que os escravos, eles tinham também a forma de resistência, né? Eles também resistiam também à escravidão. Dizer que eles eram escravizados, né? Porque e eles não tomavam nenhum tipo de atitude, a gente está, nesse caso, dizendo que não teve forma de resistência, quando na verdade houve as formas de resistência da escravidão. E uma das formas das resistências da escravidão foi o seguinte: por exemplo, as mulheres escravas, elas abortavam, né, para os filhos não nascerem escravos. Aquele sentimento de mãe, né? Aquele sentimento que a mãe tem, né? De zelar pelo filho, né? De não querer ver o mal do filho. Então, as escravas também tinham esse sentimento, né? E a forma que elas faziam de resistir era isso. Elas abortavam para simplesmente os filhos delas não serem escravos, porque era uma coisa horrível ser escravizado nessa época, né? Eu, como negra, quando eu leio sobre esse tema, eu fico muito sentida, né? Muito ferida, porque por causa desse fato, né? Da escravidão ter existido, no caso, né? No Brasil, que nós temos o Brasil de hoje. O nosso Brasil de hoje é um retrato do passado. E quando eu quero que vocês, meus alunos, tenham consciência de um passado histórico, eu quero que vocês sejam pessoas melhores, né, e que não venham praticar, né, nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de preconceito contra as pessoas negras, né, que hoje em dia na sociedade ainda numa evolução muito pequena, os negros estão crescendo na sociedade, mas ainda está em fase, né, de crescimento, ainda está em fase de evolução. Não sei se eu poderia usar essa palavra evolução, né, que a gente historiador não gosta muito de usar, né, essa palavra evolução, de evoluir, né, vamos dizer assim. E então, assim, eu gostaria de falar também que a outra forma que eles tinham de resistência era negociações que eles faziam com os senhores de escravos. Tinha as negociações que eles faziam, né? E essas negociações eram feitas para, né, no caso, amenizar um pouco também a escravidão. E uma forma, né? Isso que eu tô falando é a luta dos escravos, né? A forma como eles lutavam contra a escravidão, né? E a outra forma também, né, de resistência é o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, ele é bem conhecido, né? Ele é bem falado, né? Ou seja, no tempo de escola eu ouvi muito falar sobre ele, né? Mas ele foi um grande líder, né? Então, assim, ele é um grande exemplo, né, de resistência contra a escravidão. Mas voltando, né, às reflexões que eu fiz no início dessa aula, eu gostaria de retomar essas reflexões, mostrando para vocês o seguinte, que a escravidão, mesmo com a abolição, né, do dia 13 de maio de 88, que seria um outro tema de uma outra aula, ela permaneceu,
eu dei o exemplo dos escravos domésticos, que foi um exemplo de continuação da escravidão na sociedade. Outro exemplo que eu dei bem no início da aula foi do seguinte, que, como eu expliquei, que quando você vê um negro, né, no caso, é, vendendo bala, né, no ponto no ponto do ônibus ou dentro do ônibus, quando você vê um negro assumir posições mínimas na sociedade, né, não ter aquele espaço de grandiosidade na sociedade. Eu, por exemplo, eu já vi muitos anúncios de emprego que eles pedem que pessoa de boa aparência, aí coloca aquela mulher branca no outdoor do anúncio do emprego. Tudo isso, querendo ou não, são marcas da escravidão. Entendeu? A escravidão deixou essa marca na sociedade. Por isso que é importante, como eu falei anteriormente, que os alunos tenham consciência desse passado histórico, né? Desse passado que até hoje ele atravessa. Esses dias eu estava estudando sobre a política de lei afirmativas. Aí eu cheguei à conclusão que a lei sobre o crime racial é uma lei nova. E isso me espantou, entendeu? É uma lei de 1800 desculpa, me corrigindo, de 1989, né? A lei tem quase a minha idade, entendeu? Então, assim, é necessário a gente trazer essas reflexões, né, para os dias de hoje, para que nós possamos entender o quanto nós precisamos, né, ter consciência de um passado histórico. Que quando eu tenho consciência do meu passado histórico, eu posso melhorar o meu futuro. Eu posso melhorar mais para frente, entendeu? E gostaria de agradecer a oportunidade de dar essa aula, uma aula online, né, uma experiência muito única. E essa foi minha aula com o tema escravidão. E hoje me despeço de vocês, muito agradecida, muito obrigada e até breve.